Sextou! Olá, seja bem-vindo. Esse é o canal Felipe Xadrez e hoje é sexta-feira, pessoal. Finalmente, né? E hoje não é dia de armadilha na abertura, pessoal. Infelizmente não é. O que que acontece? Tá acabando a nossa série, né, do Bob Fischer, né? Do livro dele, Minhas Melhores Partidas de Xadrez. E o que que acontece? A gente vai ter que pegar um livro novo pra gente estudar, né? Então eu tô trazendo 3 novos candidatos, tá bom? Então, a partir de hoje vai haver mais 2 sexta-feiras que eu vou trazer novos candidatos, fora hoje, pra gente ver aí qual que a gente vai querer aí na nova série do canal, tá bom? Então, como falta algumas semanas ainda para acabar do Bob Fischer, então hoje eu trouxe um que é do Mikhail Tal e vão ter outros 2 novos, tá bom? Quando eu apresentar, perdão, o terceiro, aí eu vou falar para vocês como é que a gente vai fazer para fazer a votação e tal, para decidir qual que a gente quer, tá? Então, por enquanto, eu não vou deixar isso aí, vai ficar pro último, tá? E como eu disse, hoje a gente vai falar do Mikhail Tal, né? E qual é o livro, né? O livro é Minha Vida e Meus Jogos, de Mikhail Tal. Vou colocar a capa do livro aí na tela, tá? É um livro muito bom, maravilhoso. Pena que, apesar do tamanho do livro, que ele ser volumoso, ele tem quase 500 páginas, ainda é muito curto perante toda a obra do Mikhail Tal, né? Mas ele dá uma noção, para quem não conhece o Mikhail Tal ainda, conhecer melhor esse grande jogador que foi campeão mundial, né? E encantou a gente durante muito tempo com as suas partidas maravilhosas, tá? Então hoje a gente vai apresentar o jogador para quem não conhece, tá bom? E qual foi a partida que eu escolhi? Eu escolhi uma partida do Interzonal de Porto Ross, de 1958. Nessa época, Mikhail Tal tinha seus 21 anos de idade. Tá? É uma partida muito legal, ela entrou para a história, uma partida maravilhosa. Foi motivo de estudo durante muito tempo. E ela também imortalizou o Mikhail Tal por uma frase, tá? Mas mais pra frente eu vou falar para vocês o que que é, tá bom? Por enquanto, você que está chegando agora, não conhece o canal, já aproveita que está aí, se inscreve, tá bom? Dá o joinha e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e acompanhar a gente, tá? Se você não acompanha a série do Bob Fischer, eu vou deixar o encarte aqui em cima, tá bom? Você clica lá depois, vai ter a playlist completa, tá? Bom, pessoal, eu aposto que muitos de vocês devem ter conhecido a frase icônica, né? Maravilhosa, que é: se tal tem uma coluna aberta, vai haver mate. Mas eu te pergunto, você sabe onde surgiu essa frase? Como ela surgiu? Não? Então hoje você vai descobrir, tá? Essa frase icônica, ela surgiu nessa partida aqui, tá? O Mikhail Tal joga contra o grande mestre Miroslav Filip, eu acho que é assim que pronuncia, tá? E, bom, quem cunhou essa frase, quem disse, a gente vai ver aqui no meio da partida, tá bom? De qualquer forma, o Mikhail Tal estava jogando esse torneio, ele precisava desesperadamente de uma vitória e ele foi para cima com tudo do Filip, que era um grande mestre fortíssimo, conhecido por ter uma defesa ultra sólida, né? Ali muito próximo, ou talvez até melhor do que Petrosian, né? Eu não tô aqui para julgar, mas eram 2 jogadores extremamente fortes, tá bom? E vamos lá, vamos para a partida para a gente ver o que foi que aconteceu, tá bom? Bom, pessoal, aqui o Mikhail Tal, né? O Tal tá jogando de brancas e o Filip tá jogando de pretas, tá? E o Tal abriu com E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, a gente vai para uma Ruy Lopes, né? A6 atacando o bispo, bispo A4, cavalo F6, roque, bispo E7, torre E1, B5 atacando o bispo, bispo B3, D6, C3, roque, então as pretas também colocam o rei em segurança, H3, cavalo A5, bispo C2, C5, D4, dama C7, cavalo de B, D2, cavalo C6, D toma E5 e aqui a gente tem o nosso último lance de livro, tá? A Ruy Lopes, pessoal, é extremamente teórica, né? Então aqui, se eu não me engano, a Ruy Lopes tem lance, acho que até o lance 20 teórico, né?
mas aqui foi até o lance 13, tá bom? Então aqui D toma C5, cavalo F1, manobrando o cavalo, bispo D6, cavalo H4, cavalo E7, dama F3, torre D8, cavalo E3, dama B7, G4, C4, cavalo de F5, cavalo toma F5, cavalo toma F5, bispo toma F5, G toma F5, rei H8, né? Aquele lance profilático, né? Rei H2, então o tal também faz aqui um lancinho profilático, tira o rei aqui dessa coluna aberta G aqui, que pode ser problema. H6, torre G1, então o tal aproveitou, né? Ele tirou o rei para aproveitar a coluna aberta, posicionar bem a torre dele. Dama E7, bispo D2, bispo C5, torre de A D1, torre D7, dama G3, dama F8, rei H1, torre de A D8. E nesse momento, pessoal, o Geller, que estava lá como segundo do Petrosian, segundo que a gente fala, é outro jogador que está lá para auxiliar o jogador principal, né? Ele ajuda e tudo mais. Virou pro Comblanks, que era, né, o segundo do tal, e disse assim: olha, eu acho que hoje o Misha não conseguiu nada de especial. Misha era o diminutivo de Mikhail, né? Que era uma forma carinhosa de chamar ele. E o Comblanks virou para ele e falou: olha, se tiver uma coluna aberta, se o Misha conseguir uma coluna aberta, vai haver mate. E mal sabia ele que essa frase durante muito tempo ia repercutir. E nesse momento, o Mikhail Tal sacrificou o bispo dele. Ele fez aqui o lance bispo toma H6, né? Um lance aqui bombástico. Claro, o Felipe, né, não recusou esse bispo aqui, não tem como recusar. Ele fez G toma H6. O Mikhail Tal respondeu com dama toma E5, bispo E7, torre D4. Mikhail Tal foi pro ataque, já sacrificou uma peça, né, para abrir linhas aqui e atacar. Torre toma D4, C toma D4, rei H7, torre D1, posicionando a torre aqui também para ajudar no ataque. Cavalo E8, F6, avançando o peão, querendo rasgar tudo aqui pro ataque. Cavalo toma F6, dama F5, cheque, rei H8, E5 atacando o cavalo, dama G7 protegendo, E toma F6, atacando a dama e o bispo, bispo toma F6, torre G1, bispo G5, F4 atacando o bispo. E nessa posição, pessoal, pasmem, Miroslav Filip, um jogador extremamente forte, beirando seus 2.700 de rating, né, abandonou a partida. Ele não suportou o ataque de Mikhail Tal. Depois do sacrifício de bispo, ele não conseguiu resistir e abandonou. Abandonou por quê, pessoal? Aqui não tem como, tá? Aqui vai ficar muito mal se não tomar mate. Que nem, por exemplo, uma possível continuação, tá? Depois de dama G6 aqui, desesperadamente querendo a troca, porque o bispo não pode sair, não pode tomar o peão aqui, porque senão a torre tava tomando a dama, né? Então o que vai fazer? Querer trocar as damas para aliviar o ataque, né? Poderia seguir com dama tomar G6, F toma G6, depois de F toma G5. Aqui o Mikhail Tal teria um bispo de vantagem na posição, né? Forma a torre bem colocada. E um peão perigosíssimo aqui já passado na coluna D, né? Então, enfim, aqui não tinha como continuar, né? O Felipe tinha que abandonar, tá bom? Essa partida aqui, pessoal, durante muitos e muitos anos ela foi analisada e reanalisada, tá? E depois de algum tempo, chegou-se à conclusão que daria, né, para as pretas suportarem o ataque das brancas aqui. Mas, mesmo assim, a frase icônica de Comblanks, tá, se tornou um lema no xadrez, né? Então o lema é: se Mikhail Tal, se Misha tiver uma coluna aberta, vai haver mate, tá? E repercutiu durante muito tempo isso daí.
E a gente vê isso muito no xadrez de Mikhail Tal, tá? Então, para quem não conhece aqui a lenda, fica aqui, tá? Mikhail Tal, mago de Riga, que fazia mágica no tabuleiro, tá bom? Com seus sacrifícios maravilhosos, seus ataques fulminantes. Esse é o jogador que a gente queria apresentar hoje. E agora, vamos dar uma olhada no relatório do chess.com pra gente ver, né? Como é que aqui o Philip poderia ter se defendido, tá bom? Olha a precisão desses jogadores, né, pessoal? Isso aqui é uma partida de 1958, tá? Para você ver o nível dos jogadores. Mikhail Tal fez 94.3 e o Philip fez 90% de precisão, né? E se a gente dá uma olhada aqui no gráfico, foi uma partida bem disputada, tá? Mas ali o Philip conseguiu alguma vantagem com o erro do Mikhail Tal, mas lá pro final o Philip cometeu um erro que foi fatal, né? A gente olhando aqui no gráfico, né? Seguiu bem equilibrado, o Mikhail Tal errou, o Philip conseguiu uma vantagem, mas depois ele cometeu um erro aqui que deu quase 4,5 pontos de vantagem para o Mikhail Tal e aí não teve jeito, ele arrematou a partida, tá bom? Agora a gente vai dar uma olhada qual foi esse erro, tá? Que o Philip cometeu e se ele não tivesse cometido, ele poderia lutar ali por uma vitória ou por um empate, talvez, né? Vamos ver no tabuleiro agora. Estamos de volta no tabuleiro e aqui a gente está indo para o 33º lance e nessa posição Mikhail Tal de brancas faz F6, atacando o bispo. E aqui o Philip responde com cavalo toma F6 e esse foi o erro do Philip, tá, pessoal? É muito intuitivo, né? A gente aqui tomar de cavalo e tal, mas nessa posição melhor teria sido, vamos voltar aqui, o Philip ter tomado aqui de bispo, tá, pessoal? E qual é a diferença? A diferença aqui é que o bispo, além de capturar a peça, e ele tá protegido pelo, tá protegido aqui pelo cavalo, ele também ataca a dama, né? Então força a saída da dama nessa posição, que de certa forma é muito incômoda, né? Muito perigosa. Então nessa posição aqui, inclusive, coloca as brancas num paredão, né? Torna muito difícil você fazer um lance. E só tem um lance bom nessa posição para as brancas, tá? E qual é o lance? O lance é dama F5 cheque, tá? Então você tira a dama do ataque, dando um cheque. Aí daria para seguir com rei G8, depois de rei G8, torre G1 cheque, e depois de bispo G7, cobrindo, né? Aqui a gente está cobrindo, a gente tem o bispo defendido pela dama, pelo cavalo e pelo próprio rei. E aqui não tem peças o suficiente das brancas para fazer mais ataques do que defesas nesse ponto aqui de G7, tá? Então foi esse detalhe aqui que o Philip deixou passar, tá bom? Então dessa forma ele teria se segurado na posição, tá? E por incrível que pareça, teria mantido a posição equilibrada, porque apesar das brancas terem uma peça menor a menos aqui, perdão, elas têm um cavalo a mais na posição, a segurança do rei é crítica, né? E aqui as brancas estão bem posicionadas para um ataque. Então uma coisa que acaba compensando a outra, tá bom? Então nesta posição estaria bem equilibrado o jogo e daria para seguir, tá? Chance para os dois lados, tá bom? Mas o Philip não encontrou essa continuação e o Mikhail Tal acabou levando a partida. É claro, pessoal, tem muito do psicológico, né? O Philip já conhecia o Mikhail Tal, né? O Mikhail Tal já tinha ali aquela fama de ser um jogador, de certa forma, muito criativo e implacável, né? Quem sabe na hora do ataque ele não conseguiu segurar as pontas e acabou deixando passar, né? Bom, de qualquer forma, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa partida, tá bom? Fica aí a primeira opção, né, para a nossa próxima série, tá bom? O livro do Mikhail Tal. Eu desejo a todos vocês um ótimo final de semana, bastante rating e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!